Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar aqui uma palavra conhecida da igreja, dos amigos e dos ouvintes. Mas uma palavra que vai edificar o teu coração, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21, e eu quero ler apenas o versículo 9, que diz: Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Para os irmãos, amigos, conhecedores da Bíblia, sabem que este capítulo ele é possivelmente escrito por outra pessoa. Dar-se ao destaque de que aos dois discípulos mais importantes neste evangelho, sendo Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava, que é João. Note que uma certa ocasião eles resolveram pescar, e você conhece a história e sabe que quando eles vão pescar, eles mais uma vez eles têm uma decepção quase que parecida com aquela de Lucas 5 na pesca maravilhosa. Mas o que me chama a atenção aqui é que pela manhã aparece Jesus na beira da praia e grita para eles que estão com alguma distância da beira do lago, e ele grita e pergunta: tem alguma coisa para comer? E alguém que está lá no barco, Pedro, João, os filhos de Zebedeu, Natanael, a Bíblia diz que Pedro olha e pergunta para João e diz quem é aquele que está gritando. João, eu entendo que João, sendo o discípulo amado, o discípulo do amor, o discípulo do peito, ele entende que aquele que está na beira da praia é Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Jesus dá uma ordem para eles, porque Jesus sabiam que eles estavam vivendo um momento de frustração mais uma vez, um momento de tristeza por pescar e não pegar nada. A Bíblia diz que então Jesus ele dá uma ordem para que eles joguem a rede do lado direito do barco. E nota-se que quando eles fazem o que este homem Jesus pede, eles lançam a rede, e no momento que eles lançam a rede, eu acredito que uma manta de peixe passa por ali e então fica na rede daqueles pescadores. E eu entendo que eles puxam a rede e a rede não se rompe. E a Bíblia vai falar em 153 peixes. Mas o que me chama a atenção neste capítulo é que no versículo 9 é que quando eles estão voltando para a beira da praia, Jesus está esperando eles com peixe e pão. E isso me chama muito a atenção nesta história. A Bíblia diz que Jesus convida-os para jantar. A Bíblia diz que Jesus os convida para eles se alimentar. Mas Jesus também fala no versículo 10, e ele diz: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Eu vejo três coisas que simbolizam hoje dentro da igreja. Primeiro, o barco que eles estavam simboliza a igreja. Estes homens pescadores são os obreiros. A fogueira que está lá na beira da praia acesa é o Espírito Santo. Note que eles vão pescar com o seu barco e não pegam nada. Porque note que quem está na beira da praia
é a fogueira, o Espírito Santo. E aquele que comanda o que fez a fogueira, o que deu ordem que a fogueira fosse acesa e estivessem esperando os seus obreiros para o alimentar quando chegasse. O que me chama a atenção nesta história, que os peixes que estes homens estavam trazendo depois de uma ordem profética do Mestre Jesus, são os peixes que eles ganharam, que eles pegaram no lago de Genezaré. Então note, o barco que foi vazio agora volta cheio de peixes. E nós sabemos que peixe simboliza almas. Os discípulos são os obreiros. A brasa que está na beira da praia simboliza o Espírito Santo, ou seja, agora aquelas almas vão se encontrar com a brasa, os peixes vão se encontrar com o Espírito Santo. E note uma coisa, na beira da praia também tem pão. O pão na Bíblia simboliza a palavra. Então aí vai para a tua vida, dentro de 10 minutinhos, para tu entender uma coisa. Quer ser salvo? Quer ser salvo? No teu barco tem que ter peixe, tem que ter brasa e tem que ter pão. Porque o peixe simboliza almas, a brasa simboliza o Espírito e o pão simboliza a palavra. Palavra conforta, consola e exorta. Esse é o resumo. O peixe são as almas e os discípulos, obreiros, foram resgatá-las. E a brasa é o fogo do Espírito Santo, vai abrasar. É o fogo que vai usufruir, ou seja, vai tomar conta do ambiente, que então os peixes irão chegar. Aquele que está na beira da praia, o autor que dá ordem, ele diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Aquele que está na beira da praia e deu a ordem, ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Aquele que está na beira da praia é aquele que é a ressurreição, a vida, e quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que está na beira da praia, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Aquele que está na beira da praia, ele é a videira verdadeira, e o seu pai é o lavrador. Aquele que está na beira da praia, ele é aquele que vive, ele é aquele que reina para todo sempre. Aquele que está na beira da praia, ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê nunca terá sede. Sabes o que é o resumo desta história? Na tua igreja, no teu barco, no teu ministério, se não tiver palavra, não tem salvação de alma. Se não tiver brasa do Espírito Santo, não tem palavra, não tem conversão e não tem almas. Por isso eu te digo nesta noite, dentro de 10 minutos, que eu falo desta história. Uma pequena fogueira vai abranger o teu ministério, vai fazer que o teu ministério cresça, se expanda, e a mensagem que é pregada é uma ordem que ele dá da beira da praia: lance a rede à direita do barco. Eu entendo, dentro de 10 minutos, eu entendo que aquela brasa que estava na beira da praia, aquele peixe que estava sendo assado, com aquele pão, aquilo lá que o Jesus estava preparando, era o alimento da noite passada, que os discípulos trabalharam a noite toda e não conseguiram nada. Então o Senhor vai alimentá-los da noite de ontem,
e vai alimentá-los também pela manhã, porque eles estão mortos de fome. Coma da palavra, ganhe almas para Jesus. Ele está contando contigo. Receba nesta noite uma palavra profética, te diz o Senhor.